Olá, professor Telmo, trazendo aula de nulidades. E hoje nós vamos para a parte 4 do tema nulidades do processo penal. Vamos tratar ainda do artigo 564 e das principais súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre este importante tema, que é a nulidade processual penal, ou que são as nulidades do processo penal. Falta dos quesitos e das respectivas respostas. Artigo 564, inciso 3, a linha K. O julgamento pelo Tribunal do Júri é feito por meio de respostas e perguntas formuladas pelo juiz. Portanto, a supressão do questionário compromete a própria essência do veredito, gerando assim uma nulidade absoluta. Não podemos ter um processo do júri sem que haja o quesito. E além de não haver só o quesito, que esse quesito seja formulado de forma incorreta. Falta da acusação ou da defesa na sessão de julgamento. Ou seja, isso não pode acontecer, né? Justamente porque estará violando a ampla defesa e o contraditório, por não estarem afeitos ao manuseio dos autos e as questões de direitos debatidas, necessitam conhecer com maior amplitude as teses sustentadas pelas partes. É o que diz a professora Ada Pellegrina Grinove, quando fala sobre essa questão da falta de defesa na sessão de julgamento. Não quer dizer que o Ministério Público tenha de sempre sustentar a acusação em plenário, já que lhe é facultado opinar pela absolvição do réu. Falta de sentença. 564, inciso 3, a linha M. A completa falta de sentença, ou seja, a inexistência do ato decisório, não pode produzir nenhum efeito, bastando ao juiz prolatar a sentença, independentemente de qualquer providência destinada a reconhecer a invalidade. Pode ocorrer que a sentença falte requisito indispensável de validade, exemplo, o mínimo de fundamentação ou o dispositivo. Nesses casos, a nulidade absoluta constitui mera irregularidade a falta de assinatura do juiz, desde que certa autoria da sentença. Porém, quem repute inexistente o ato em tal caso, já que não passaria de mero trabalho de digitação sem qualquer valor. Aquilo que nós já falamos ao longo do curso de nulidades, né? Tudo aquilo que diz respeito à decisão, ao ato do juiz, nós preferimos nos filiar a um posicionamento mais garantista e entender que se tratar, sim, de uma nulidade absoluta, já que o prejuízo deve ser presumido, uma vez que cabe ao juiz decidir os fatos diante da objetividade. Então, é sempre razoável se analisar com um pouco mais de garantismo a falta de formalidades dos atos judiciais, ok? Falta de recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. O artigo 574 vai nos falar dos casos de reexame necessário. Então, quando a lei previr a necessidade de reexame obrigatório, artigo 574, lá do Código de Processo Penal, a decisão infringente ao dever de submetê-la ao duplo grau de jurisdição obrigatório, ensejará a nulidade de todos os atos ulteriores praticados, com base no aparente trânsito em julgado da sentença. Decisão concessiva de habeas corpus. A lei determina que haja a remessa da decisão à instância superior, como caso de reexame necessário. Não apresentou, então essa decisão é nula, por consequência, os seus atos também o serão. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que considera interposto ex lege, ou seja, a outro juiz. A súmula 423 do STF fala sobre essa questão. Falta de intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. A falta de intimação acerca do teor da sentença e de outras decisões acarreta, por certo, evidente prejuízo às partes, que ficam privadas do direito de recorrer. Não haverá propriamente nulidade da sentença ou da decisão, mas tão somente dos atos que delas decorrem. A nulidade, neste caso, é absoluta. A parte precisa
saber o que é e por que o seu cliente foi condenado ou eventualmente foi absolvido, para que da decisão possa recorrer. Falta do quórum legal nos tribunais para julgamento. Ou seja, se é previsto que um julgamento num tribunal são 3 desembargadores, se no Conselho Recursal são 3 juízes, se numa turma do Supremo Tribunal Federal, do STJ, se o pleno do tribunal, então, se o quórum não for cumprido, por sua vez, a nulidade deve ser absoluta e deve ser assim reconhecido. Omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Este tipo encerra a previsão de caráter genérico, ou seja, é aplicável sempre que houver diversas modalidades de nulidade. Qualquer que seja o ato, a supressão de formalidade essencial ao alcance da sua finalidade, desde que gere prejuízo comprovado da parte, enseja nulidade. Fica sanada sempre que houver oportuna arguição. Em decorrência de decisão carente de fundamentação, esse inciso 5 ele é repetido na própria Constituição Federal, nos incisos 9 e 10, lá do artigo 93, toda decisão judicial deverá ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade, e aí sim uma nulidade absoluta, deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. O parágrafo único do artigo 564. Já falamos de júri, é claro que para que os jurados possam decidir, até mesmo pelo seu caráter de serem leigos, os quesitos precisam ser muito bem elaborados e precisam ser explicados aos jurados. A falta de quesitos ou a deficiência gerará, sim, uma nulidade absoluta. Ocorrendo qualquer das situações, será viciada a decisão popular, motivo pelo qual é necessário que o questionário seja claro, completo e obedeça à ordem de formulação. O juiz presidente, caso o juiz presidente não submeta novamente a apreciação dos jurados os quesitos, cujas respostas são inconciliáveis, ocorrerá a invalidade do julgamento e não confunde lá com o 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem suas tais respostas. Aqui não é este caso. Aqui, o que nós estamos falando, que o parágrafo único do 564 é deficiência na formulação dos quesitos. Encerrando o 564, nós vamos tratar aqui das principais súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre o tema nulidade. O tema é tão importante, tem repercussão tão grande, justamente por nós temos um código da década de 40, uma Constituição de 88 e diversas normas especiais e, obviamente, a dinâmica da sociedade que o Supremo vem sempre validando, trazendo súmulas, aperfeiçoando outras sobre o tema da nulidade. Então, a súmula 155 é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. A testemunha compareceu, mesmo que faltou a intimação da precatória, nós teremos aí uma nulidade relativa. É absoluta a nulidade de julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório, ou seja, além de nós termos a previsão lá no artigo 564, por exemplo, que acabamos de falar no parágrafo único, nós também temos a súmula 156 do Supremo. A súmula 160 é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício, ou seja, se a acusação ela não recorreu, não pode ser reconhecido contra o réu nulidade, será nula, nulidade absoluta. No súmula 162, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não procedem das circunstâncias agravantes, ou seja, aqui nós estamos diante de mais uma possibilidade de nulidade no júri, justamente por ser o julgamento ali realizado pelo povo, A súmula 206 é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação do jurado que funcionou o julgamento anterior do mesmo processo. Também não pode. Ele pode servir para compor o quórum dos 15 jurados para que seja sorteado um novo conselho de sentença. Mas ele não pode fazer parte do novo julgamento se ele já atuou no julgamento anterior.
A súmula 351 do STF é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce sua jurisdição. Aqui é na mesma unidade da federação, ou seja, o juiz precisa oficiar ao sistema penitenciário para saber se o acusado está preso ou não. Aí sim, se estiver preso, a citação dele pessoalmente, para não ser feita a citação dele por edital, sendo que ele está custodiado pelo próprio Estado. A súmula 366. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia, até por uma questão de economia processual. A súmula 431. É nulo o julgamento do recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. A súmula 523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo do réu. A súmula 564. A ausência de fundamentação do despacho de recebimento da denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se já houver sentença condenatória. Súmula 706. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Tratamos desse assunto durante o curso, né? A prevenção, quando mais de um juiz é competente, mas a nulidade ela será relativa se decorrer da inobservância da competência penal por prevenção. O juiz não se declarou prevento e atuou no processo. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto à rejeição da denúncia, não o suprindo a nomeação de defensor dativo, ou seja, viola a súmula 707, viola contraditório, viola ampla defesa regular. Súmula 708, é nulo o julgamento da apelação se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro, ou seja, a ausência de advogado é imprescindível à justiça. Ali viola, além do artigo 133 da Constituição Federal, viola o devido processo legal, artigo 5º 54. Súmula 712. É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem a audiência da defesa. Então, o desaforamento, questão de ordem pública, questão de segurança do réu, então, ou por excesso de prazo, mas a defesa precisa tomar conhecimento do desaforamento. E a súmula vinculante número 11, só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou de autoridade de nulidade da prisão ou de ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Aqui a questão do uso de algemas, nós vimos que no rito especial do júri é obrigatório retirar-se a algema do preso, ou pelo menos o juiz fazer a pergunta à polícia penal que ela esteja, à polícia militar, se o réu pode ficar sem algemas, e nos demais procedimentos, aí sim, não existe essa obrigatoriedade em lei, mas a súmula vinculante 11 diz quando deve ser usado a algema. Se assim não tiver que o ser, a contrário senso, o réu deve estar sem algema. Qual o objetivo disso? É para que não influencie o julgamento, ok? Assim nós terminamos o capítulo das nulidades do processo penal. Muito obrigado e até uma próxima.